Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Ortiz Coelho e esse é o nosso canal. Pessoal, é com muito prazer que eu estou vindo aqui mais uma vez. Galerinha do cursinho JB, galerinha guerreira, galerinha que não perde aula, galerinha que comenta e curte todos os nossos vídeos para trabalhar com vocês mais um conteúdo importante hoje. Quem está acompanhando o canal já viu que eu trabalhei com vocês o que é texto, parte 1 e parte 2. Hoje eu vou começar a trabalhar com vocês um outro conteúdo muito importante dessa parte inicial, que é o conteúdo linguagem, tá bom? Não esqueçamos, pessoal, que nossa prova é linguagens, códigos e suas tecnologias, dentro da qual a interpretação textual é muito importante. Então, é fundamental que, nesse primeiro momento, que a gente dê para vocês uma base, todo um conjunto de informações e conceitos, para que vocês sejam capazes de, mais à frente, interpretar bem as questões. Então, o conteúdo de hoje é muito importante, é um conteúdo que vai fazer você abrir a mente, fazer você pensar cada vez de forma mais macro e menos localizada dentro do conteúdo de linguagens, tá bom? Nosso objetivo é fazer a interpretação abrir o seu pensamento, tá bom? Então, sem mais delongas, comigo na tela. Olha aí, pessoal, o que é linguagem? Professor Ortiz Coelho. Aí estão nossas redes sociais, quem quiser nos seguir pode seguir, tem também o canal do YouTube, tá bom, pessoal? Estamos nas redes sociais. E o que eu vou aprender na aula de hoje, professor? O que a aula de hoje vai me ensinar? Hoje a gente vai falar do conceito de linguagem, vamos falar da finalidade da linguagem, para que o homem usa a linguagem, qual é o objetivo do homem, que aí vai ser aquelas questões em que o texto pergunta qual foi a finalidade do autor, por que o autor utilizou determinada forma no texto, com qual objetivo. Então, a gente vai estudar conceito de linguagem, finalidade da linguagem, tipos de linguagem, provavelmente na parte 2 desse vídeo, e níveis de linguagem, também na parte 2 desse vídeo, provavelmente, tá bom? Então, aqui, o que a gente vai encontrar no nosso material é conceito de linguagem, finalidade, tipos e níveis de linguagem. Tá ok, meu querido aluno? Então, vamos lá. Primeiro ponto importante para a gente não esquecer, que a gente não pode deixar de ter em mente. Um conceito de linguagem. O que é linguagem? Quando eu penso o que é linguagem, o que seria linguagem? Linguagem é o português? Linguagem é o código? Linguagem é uma expressão? Linguagem é o meio pelo qual me comunico? É tudo isso, pessoal, e muito mais. Porque quando se trabalha com linguagem, nós temos que pensar, a primeira coisa é, a linguagem é uma necessidade vital humana? Será que a linguagem é essencial para que as pessoas consigam viver? Será que é possível se pensar em um ser humano sem linguagem? Eu pergunto, você conhece alguém que usa linguagem que não seja um ser humano? Não, né, pessoal? Porque a linguagem, na forma como nós a concebemos, na forma como nós a entendemos, na forma como a ciência vê a linguagem é um processo intelectual. É um instrumento que serve à comunicação consciente. O que é isso? O ser humano usa a linguagem para se comunicar, sabendo que está se comunicando e com a intenção de causar comunicação. Então, quando você trabalha a linguagem é necessariamente um processo intelectual, que é um processo exclusivo dos seres humanos, porque nenhum outro ser tem linguagem, apenas os seres humanos. Aí você vai dizer o seguinte, professor, você está dizendo que o meu cachorrinho, que eu crio desde pequenininha, ele não conversa comigo, ele não me ama? Você está dizendo isso? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo sim, que o seu cachorrinho tem carinho por você, que o seu cachorrinho, ele gosta de você, mas eu estou dizendo que o seu cachorrinho não tem como se comunicar com você, porque ele não tem linguagem. O que o seu cachorrinho tem é instinto de afeto, é instinto de sobrevivência, é instinto de segurança, mas ele não tem consciência dos atos e ele não é capaz de organizar o pensamento, porque ele não é um animal racional, certo? Então, pessoal, os animalzinhos, eles não têm linguagem no sentido científico do termo, porque aprenda e anota o seu material. Linguagem é necessariamente um processo de natureza intelectual, tá bom? E nessa toada, o que a gente vai trazer para vocês? Eu posso dizer que a linguagem é igual à necessidade de viver? Sim, eu posso dizer. Por quê? Porque não existe e nunca existiu um ser humano na Terra que conseguiu se desenvolver e progredir sozinho, sem poder compartilhar conhecimento e experiências e desejos e anseios
e necessidades com outros seres humanos. Então, o ser humano é um ser essencialmente gregário. E para as pessoas viverem em grupo, elas têm que se comunicar. Para as pessoas viverem em sociedade, elas têm que se entender em algum momento. E a única forma de eu levar de mim até você e de vocês até mim a informação, o desejo, o pensamento, aquilo que eu estou procurando, é através da comunicação. E o instrumento de comunicação, o meio que nós temos para efetivar a comunicação é o advento da linguagem, tá bom? Nesse aspecto, pessoal, o Aristóteles já dizia que o ser humano é essencialmente um animal gregário. O que é um animal gregário? Que o ser humano é um sujeito que tem que obrigatoriamente conviver em sociedade. E na obra de Aristóteles diz o seguinte: o ser humano fora da sociedade só pode ser três coisas: ou ele é um Deus, ou ele é um louco, ou ele não existe. Nós sabemos que só existe um Deus, e nós sabemos que o ser humano existe. Então, o ser humano que quer viver isolado da sociedade, só resta a última opção, que é um louco, tá bom? Aí você pode dizer, professor, mas Robinson Crusoe, ele viveu isolado, sobreviveu e viveu e era ser humano. Sim, mas ele se isolou não porque ele quis, ele se isolou porque ele foi vítima de um naufrágio. E quem já leu o livro ou viu o filme, vê que mesmo você ter uma pessoa ali para conversar, ele faz de um coquinho uma espécie de amigo, ele fica conversando com o coco, nessa tentativa, nesse desejo de externar o que ele está sentindo. Por quê? Porque a sociedade só consegue avançar, o ser humano só consegue se completar, a pessoa só se sente bem quando ela consegue conviver e externar o que sente para as outras pessoas. Quantas vezes você já se sentiu mal por não poder conversar com alguém? Já se sentiu triste por estar sozinho? E já ficou feliz quando pôde compartilhar, por exemplo, com um colega uma novidade? Como, por exemplo, pode compartilhar com um colega que você está assistindo aula do professor Ortiz de forma online, segura, na pandemia e de graça no YouTube. Então, pessoal, a linguagem é uma característica nata do ser humano, porque desde o início dos tempos até hoje, o ser humano sempre teve que se comunicar. Seja das formas mais rústicas, com gestos, uga, uga, até as formas mais modernas, como, por exemplo, uma tecnologia de internet, um YouTube, um celular, um smartphone, tá bom? E aí, o que acontece? O ser humano, ele sempre quis se comunicar. Essa brincadeirinha aqui, eu chamo de brincadeira telefone sem fio, que é telefone com fio, na verdade, né? Que você coloca aqui, ó, a latinha, aí ele fala de um lado, ele fala do outro. Aqui é uma comunicação precária. Aqui é uma comunicação que muitas vezes o rapaz da minha esquerda fala uma coisa e da direita entende outra. Mas é uma imagem lúdica de demonstrar o quão o ser humano, desde o seu gênesis, procurou se comunicar a todo instante, chegando até as mais evoluídas e modernas formas de comunicação, em mídias digitais, tecnologias, celulares, computadores, no breaks e por aí vai, tá bom? A maioria dos estudiosos, pessoal, isso aqui é uma coisa ponto pacífico, tá? E muitas vezes o Enem traz textos sobre a história da linguagem que ele aborda justamente essa discussão. Os estudiosos afirmam que o advento humano da linguagem ocorreu desde o período que? Paleolítico, período da Pedra Lascada. Desde o período da Pedra Lascada, tá bom? Aquele período realmente do início da pré-história. Ou seja, muito antes do homem pensar em construir cidades, antes do homem ter o advento do fogo, que o fogo só vem na Revolução Neolítica, né? O homem já se comunicava com gestos, uga, 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 certo? Aqueles homens da cavernas, que para poder conquistar uma mulher, o gesto de conquista era mostrar força, mostrar robustez, pegar um tacão e bater na cabeça. Se a mulher desmaiasse, ele conquistava ela. Se não desmaiasse, é porque ele não era homem o suficiente para poder ser o esposo daquela mulher, tá bom? Então, você tem formas rústicas, né? E, inicialmente, era movimento gestual, o homem ele não falava, o homem ele só pintava nas cavernas, o homem fazia gestos, caras, barulho, imitando os barulhos da natureza, tá bom? E, posteriormente, o homem foi evoluindo, desenvolveu, ó, o aparelho fonador, esse aparelho aqui, ó, que ele é capaz ele é capaz de reproduzir, na língua portuguesa, 36 sons diferentes, que só no português ele traz mais de 550 mil palavras, não é verdade?
Então, você tem aí uma ideia de evolução, você tem uma ideia de algo que vai evoluindo ao longo do tempo, algo que vai se mostrando, algo que vai se aperfeiçoando, algo que vai chegando cada vez mais próximo ao que nós temos hoje. E essa é a característica do ser humano. Porque, apesar de, em alguns momentos, a história e os acontecimentos políticos e sociais darem a entender que nós estamos regredindo, essa é a contramão da marcha histórica. Na verdade, a ideia do homem é sempre procurar uma evolução. E aí nós vamos fazer a primeira questão, tá? Essa questão é muito boa, essa é uma questão interessantíssima, tá bom? Que é uma questão que vai trazer a ideia de evolução. O que é a ideia de evolução? O Enem tem dois modos de cobrar evolução, evolução na prova de português. Ou ele vai colocar aquela escala evolutiva de Darwin, em que o homem vem do macaco, Australopithecus, homo sapiens, aí o homem moderno, né? Que aí depois vai evoluindo, inclusive, tem até a imagem que ele evolui para um computador, evolui para um carro, né? Ou seja, essa é a classe da evolução. E uma questão que tenha quadros. Se uma questão trouxer 4 quadros com o mesmo personagem, mas em contextos diferentes, é uma questão que vai trazer também a ideia de evolução, tá bom? Então, anota no seu material. Sempre o Enem vai trabalhar 2 tipos de questões. Ou ele vai trabalhar aquela imagem da evolução de Darwin, que tem várias questões do Enem, o homem evoluindo para o homem no computador, o homem evoluindo para um código de barra, o homem evoluindo para um veículo, a gente já viu essa questão várias vezes em prova do Enem, ou ela vai trazer um comparativo, 4 quadros, que sempre vai ter o mesmo personagem. O que é que eu tenho que observar aqui, meu querido aluno, meu jovem mancebo? Meu jovem mancebo que não vai errar essa questão do Enem, porque você faz o cursinho JB. Olha aqui, eu tenho aqui 4 quadros, e nos 4 quadros eu percebo que eu tenho o mesmo personagem aqui. É exatamente o mesmo personagem. Só que observe que esses 4 quadros estão também em 4 ambientes diferentes. Eu tenho aqui 4 ambientações diferentes, que eu não tenho como negar que são diferentes. É impossível negar isso, tá? Na primeira aqui, ó, eu percebo que eu tenho aqui de um lado o Coliseu e do outro lado eu percebo que eu tenho a Acrópole grega, que é a cidade alta grega, tá? E eu tenho uma roupa típica do período grego clássico romano, clássico grego romano. Então aqui eu tenho um homem na antiguidade clássica. Quem quiser colocar, pode colocar. Primeiro ponto, os elementos da imagem, apesar de não ter nenhum texto verbal, a imagem fala muito. A imagem sempre fala muito bem. Ela revela que eu tenho o quê? Ela revela que eu tenho o contexto do Coliseu Romano, a minha direita, e à esquerda eu tenho uma cidade grega. Então, eu tenho um homem na antiguidade clássica. Quando você vai aqui para o outro, você percebe já um homem que está usando roupas típicas ali do Renascimento Cultural, Florença, na Itália, época das grandes navegações europeias, olha. É só você ver aqui essa roupa, tá certo? Esse modo de se vestir, e você vê essas casas já com esse aspecto ornamental, tá? Esse aspecto ornamental do fim da Idade Média e tal. Então, aqui eu tenho século XV, século XVI. Aquele homem que está descobrindo que há outros continentes além da Europa que ele pode conhecer. Já quando tu vai para outra aqui, eu já tenho um homem o quê? Usando calça, sapato, uma camisa mais leve, um homem que está sentado provavelmente num banco de metrô ou num banco ou numa estação de trem. Então, aqui eu tenho características típicas do quê? Do século XX. Aquele homem do século XX, aquele homem que já está entrando no meio tecnológico, mas já não tem aquela robustez da idade anterior, né, da idade moderna, da contemporânea. E aqui, por último, eu tenho um homem totalmente interligado com um computador de mesa, com um computador notebook, que tem aqui um aparelho de som, que também está usando um fone de ouvido para falar com alguém, tem um telefone aqui embaixo, e ele está olhando para uma cidade rodeada de arranha-céus, totalmente diferente das figuras anteriores.
Então, aqui você tem claramente, meu querido aluno, o período atual. Você tem aqui o século XXI, o século que nós vivemos hoje. Então, aqui, olha como é interessante essa questão. Essa questão ela é fantástica, 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 fantástica. Ela traz para vocês o mesmo homem, então eu estou tratando do homem, passando por alguns estágios ao longo de 4 períodos históricos, em que este homem está na greco-romana, no século XV, XVI, ali, né? Navegações, fim da Idade Média e Idade Moderna, século XX, século XXI. E tem um detalhe, em todas elas, este homem faz uma coisa em comum. Em todas elas, este homem está fazendo uma coisa em comum. Alguém sabe dizer o que é? Em todas elas, esse homem está fazendo uma coisa em comum. Em todas elas. Esse homem está o quê, meu querido aluno? Esse homem está lendo. Aqui, por exemplo, ele está lendo um pergaminho antigo. Aqui ele está lendo um livro de páginas amareladas. Aqui ele está vendo um jornal e aqui ele está lendo na tela do computador, que é uma tela digital. Então, observe que em todos eles, o mesmo homem faz a mesma coisa, que é ler. Ler é exercitar a linguagem, é uma forma de exercício da comunicação humana, tá? Só que na primeira forma, ele, na atividade clássica, ele pegou o quê? Ele pegou um pergaminho antigo, né? Isso aqui era feito, pessoal, de couro de cabra, tá? De couro de cabra, de bode, ou seja, era um material bem rústico, né? A tinta, feita à mão, então é uma forma bem arcaica de comunicação. Aqui não, aqui eu já tenho os primeiros livros, a imprensa de Gutenberg, mas observe, olha o tamanho do livro, era um livro muito grande, ele não tinha, por exemplo, a possibilidade de você fazer livros menores, o livro era muito grande, a impressora era muito grande, entendeu? Já imaginou você ir para o cursinho levando 10 livros desse aqui? Ia ter que comprar um carrinho de carregar, aqueles carrinhos de carregaria para poder carregar esses livros, né? Já no século XX, não. Já tem o quê? Já tem o folhetim, já tem o jornal, que possibilitou mais gente ter mais acesso a mais informações de forma mais rápida, porque o jornal era mais leve, já permitia impressão em letras menores. Então, aqui é uma forma mais moderna. E, atualmente, poucas pessoas... hoje, muito pouca gente ainda gosta de usar livro, as pessoas usam digital, tem o e-book, tem o site, tem o link, tem o WhatsApp, ou seja, a linguagem, a comunicação saiu do meio físico para o meio digital. Então, você tem aqui, pessoal, ao longo do período histórico, um processo em que esse homem, primeiro, ficou a mesma cor da linguagem, regrediu na linguagem ou evoluiu na linguagem? Evoluiu. Você tem um avanço nos meios de comunicação. Você tem um avanço, um incremento maior na forma como o instrumento pelo qual a linguagem se materializou, ela foi aplicada, ela foi processada. Tá bom? Você tem esse período, você tem tudo isso. E aí, o que é que acontece? Aqui eu tenho uma questão de 4 períodos da história, em que o mesmo homem passa por uma clara evolução, passa por uma clara evolução da comunicação, tá bom? É isso que ele traz na questão, porque você tem o mesmo homem em 4 períodos históricos diferentes, e você pega isso pelas dicas da própria imagem, você tem que olhar para o contexto, tem que olhar para os detalhes da imagem, em que todos eles vão se comunicam, e essa comunicação foi evoluindo sucessivamente. Tá bom, meu querido aluno? Vamos fazer a questão? Vamos fazer a questãozinha maravilhosa? Vamos lá. A questão traz um texto, né? A linguagem é vista como uma necessidade vital humana. Para alguns, ela seria igual à necessidade de viver. Então, olha o que acontece. Observe que a nossa própria discussão que a gente fez no início já é o próprio texto da questão do Enem. Por quê? Porque o Enem, quando vai trabalhar a linguagem, ele costuma fazer essas mesmas discussões que eu fiz com vocês no início. E as nossas aulas são voltadas em cima daquilo que o Enem cobra. O tema é tão abrangente que a maioria dos estudiosos afirma que o advento humano da linguagem ocorrera desde o período paleolítico, sendo que inicialmente se dera por meio do movimento gestual e posteriormente desenvolver-se o aparelho fonador. Aí, nesse sentido, posso perceber que os quadros acima propõem-se a destacar. E aqui a primeira atenção que eu trago para você. A questão tem um texto, mas a questão faz a pergunta não sobre o texto, faz a pergunta sobre os quadros. Então, olha que questão interessante, ó. Aqui são os quadros, 1, 2, 3, 4. A questão tem um texto,
Mas ela pergunta, nesse sentido, posso perceber que os quadros acima se propõem a destacar. O que é que os quadros querem destacar? Primeiro item, as diferentes formas de comunicação presenciadas pelos homens. Até aí tá ok. Desde o período paleolítico até as formas modernas de expressão. E aí, meu querido aluno, certo ou errado essa questão? A letra A está verdadeira ou a letra A está falsa? O que é que você vai marcar nessa questão, meu querido aluno? Diga para mim. Diga para mim. Professor, estou achando que está certo. Estou achando que está certo essa questão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver as outras primeiro? Vamos lá. B. Uma releitura histórica daquilo que se pode chamar de comunicação. Ok? Dando destaque a um conjunto de símbolos estáticos e sem evolução. Galera, eu pergunto, é o contrário, a questão traz justamente o quê? A evolução. Como era na Antiguidade Clássica, como era no período século XV, XVI, como era na Idade Moderna e como era no século XXI. Então, não é uma coisa que sempre ficou da mesma forma. Eu evoluí do papiro para o livro, do livro para o jornal, do jornal para o digital. É uma evolução. Então, pelo amor de Deus, quem marcou a letra B tem muita vontade de não passar. Quem marcou a letra B está com muita vontade de não passar. Então, não marque isso aqui, está fora. Tá bom? Isso aqui já está falso. Falso, botar aqui falso, xzinho de falso. Tá bom? Não marca essa. A B, evidenciar em claros termos, olha aí, gente, aspectos marcantes da evolução histórica da linguagem através da exposição de elementos típicos de 3 períodos da evolução social humana. E aí, gente, tá errado ou tá correto? Professor, tá errado. Por quê? Porque não são 3, são quantos? São 4, galera. Olha aí, questãozinha do Enem, gosta de pegar detalhe, ver se o cara tá ligado, se o cara tá esperto, se ele tá realmente no modo Saiyajin nível 2 para fazer essa questão. Então, vamos lá. Vamos lá, então também não é essa aí. Vamos lá, ou por enquanto, letra A, né? D. Os 4 quadros, ok, trazem em si 4 períodos de história humana. Clássico, medieval, século XX e século XXI. Sendo que em cada um se percebeu a existência do apelo humano da linguagem, cada qual com suas peculiaridades, de modo que, da forma como for organizada, revela uma nítida evolução das diversas formas que o homem encontrou para fazer comunicação ao longo de diferentes momentos históricos. Ei, professor, para mim é letra agora que eu li, rapaz, para mim parece que é letra D, professor. Para mim parece que é letra D, eu estou achando que é letra D. Mas vamos ver as outras também. Vamos ver as outras também. Olha aí, ó. A figura revela um retrocesso. Nem vou ler mais. Já disse para vocês, a figura com 4 quadros, ela explica claramente um processo de evolução. Então, essa questão está totalmente fora de contexto. Aí pode dizer, professor, a letra A. As diferentes formas de comunicação usadas pelos homens, desde o período paleolítico até a sua forma de expressão. Professor, a letra D está certa, mas a letra A também está. A letra A só está resumida. Por quê? Porque bem aqui, professor, no texto fala, ó, bem aqui no texto, que o senhor leu para a gente, fala período paleolítico. E a questão também fala, desde a paleolítica até as modernas. Perfeito? Realmente. Só que olha qual é a pergunta. A pergunta é, nesse sentido, posso perceber que os quadros se propõem a destacar. A questão realmente fala em paleolítico, o texto fala. Mas a questão não quer saber o texto, quer saber o quê? A questão não quer saber o texto, quer saber o quê? Os quadros. E se nós voltarmos nos quadros, ó, o quadro começa da idade grego-romana, aí medieval, século XX, século XXI. Ela não começa, galera, no paleolítico. Então a questão está errada, por quê? Porque perguntou os quadros. E a letra A traz a informação do texto. Então, ficamos, agora sim, entendendo o gabarito, agora sim, preparados para esse desafio, com a letra D de Deus. Pode marcar, galera, tranquilo, vai na fé que vai dar certo, tá bom? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Nossas aulinhas são curtas e eu já vou gravar a parte 2.
Fica ligado na plataforma, fica ligado no YouTube, que daqui a pouco eu volto com mais aula. Abraço, fique com Deus, usem máscara e até a próxima. Fui!